Queridos, a paz do Senhor Jesus, pela graça do Senhor, estamos de volta para nos trazer uma palavra de reflexão neste canal maravilhoso, consolando-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Palavra esta que o Senhor tem nos dado em nossos corações, para que possamos trazer um lenitivo, um alívio, uma tranquilidade e paz aos corações aflitos deste dia. Palavra que se encontra em 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao 3. E nos diz a palavra do Senhor: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei de Moabe: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Amém? Queridos e amados, esta palavra que vos trago de reflexão, a palavra que aconteceu na vida de Davi. Antes de ser chamado de rei Davi, Davi foi ungido para ser rei, mas como Deus tem o seu trabalhar, tudo tem o seu tempo de acontecer. Davi recebe a unção de rei, mas agora vai ser lapidado pelo Senhor, trabalhado pelo Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus honra Davi de uma maneira tal, fazendo com que ele vencesse a Golias, e ali ele se torna um grande guerreiro. Mas Davi agora precisava ser trabalhado como líder de uma grande nação. E para ser trabalhado como líder, ele precisava agora ser perseguido. Era algo que ninguém deseja, claro, ser perseguido por uma causa que não cometeu. A Bíblia vai dizer que Davi obedecia ao rei Saul, atendia aos pedidos do rei Saul. Ele louvava, e a Bíblia vai dizer que os espíritos malignos, quando perturbavam Saul, ao Davi, quando tocava em sua harpa, os espíritos malignos deixavam ele em paz. Então a Bíblia vai dizer que Davi só fez o bem a Saul. E Saul, ele cresceu aquela inveja para com Davi, porque a Bíblia vai dizer que Davi ia para as guerras e vencia, e as mulheres gritavam, ele entoava louvores, porque sabia que Davi era um grande guerreiro que o Senhor tinha levantado. E a inveja vinha, porque a Bíblia vai descrever que ele, Saul, sabia que Davi seria o próximo rei, e ele não queria que Davi reinasse, porque Saul vai representar a carne, Davi vai representar o Espírito, aquele que Deus quer que de fato aconteça em nossas vidas, mas a carne sempre é contrária. Mas o Espírito de Deus sempre está trabalhando para melhorar as nossas vidas. O que possamos entender dessa reflexão e que possamos aprender hoje é para que possamos descansar na presença de Deus. É algo que muitos podem dizer: mas eu já tenho um Deus na minha vida, eu já sirvo a Deus há tantos anos, mas ainda não aprendeu a ter intimidade com Ele, ainda não aprendeu a confiar nele somente, ainda não aprendeu a descansar em Deus. A história vai nos dizer, querido, que Davi, ao fugir de Saul, ele encontra esse lugar chamado Adulão. Era um conjunto de caverna chamado Adulão. Olha que história fantástica. Porque Davi, ele não estava no lugar, um spa. Davi não estava no hotel 5 estrelas. Davi foi se esconder numa caverna. E todos se sabem que caverna é escura. Caverna tem bicho peçonhento. Caverna não tem um lugar aprazível para se dormir. É um lugar frio. É um lugar onde centraliza muitas coisas. É criação de morcego. Tudo aquilo se prolifera dentro daquele local. É o local preferido para os bichos peçonhentos, cobras, escorpiões e tudo aquilo que pode atingir e destruir a vida de alguém. Mas exatamente para este lugar, Deus guia Davi às cavernas de Adulão. O que eu acho interessante é que Deus trabalha de uma maneira que a gente nunca vai entender. Como é que um guerreiro do Senhor, que venceu os gigantes filisteus, que venceu várias vezes guerra contra os filisteus, agora é perseguido pelo rei sem fazer nada?
É esta maneira que o Senhor fala aos nossos corações. A Bíblia vai dizer que Deus estava lapidando o caráter de Davi. Davi significa o seu nome, o amado do Senhor. Então Deus ama, é por isso que trabalha. Porque Deus sabia que além de guerreiro, Davi também seria um grande líder da nação de Israel. O que eu acho interessante em que a história descreve é que quando Davi chega a esta caverna, todos ficam sabendo, principalmente a sua família. Aí que eu acho e vejo o trabalhar de Deus. Primeiro, Davi não tinha respeito da família. Davi era um homem que não tinha porte para uma vida do exército. Não poderia ser comparado a um guerreiro, porque não tinha porte para isso. Era um jovem ruivo, era um jovem novo, ainda estava em formação. Mas Deus já havia escolhido para ser um vencedor. A Bíblia vai dizer que a família não considerava, seus irmãos principalmente, porque Davi não tinha postura, não tinha idade para a guerra. Mas quando eles vê que Davi venceu a guerra, e quando vê que Davi também passou a ser o homem de confiança de Saul, até o ponto em que Davi não venceu mais os filisteus do que Saul, aí a história estava indo bem. Aí os seus irmãos cresceram os olhos e disseram, não, Davi de fato tem uma chamada. E a história vai nos dizer que essa perseguição ocorreu na situação que quando Saul perseguia a Davi, todos aqueles que dessem abrigo a Davi morreria, como aconteceu com os sacerdotes de Nob. Então a história vai nos dizer, querido, que a família de Davi também, com medo de perecer, correu e desceu até ele a caverna de Adulão. Agora imagine, Davi já tinha o problema que ele não gerou, mas que foi gerado para cima dele. Ele já estava escondendo, ele já estava perseguido, ele já estava se refugiando, tentando entender o que estava acontecendo, mas aguardando também na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que além da sua família em descer para ele, desceram junto a ele homens que se achavam em aperto. Em aperto quer dizer homens que não tinham para onde correr. Homens que estavam em situação de dificuldade, homens que estavam em situação de pressão, homens que estavam em situação quase louco, estava em aperto. E a Bíblia vai dizer que ele desce a Davi. Ele desce à caverna de Adulão. Por que desceram a Davi? Porque reconhecia em Davi a grande liderança em Deus. Ele reconhecia em Davi que Deus era com ele. Ele reconhecia em Davi que o Senhor o ajudaria ao lado daquele grande guerreiro. E o Senhor trabalhou na vida desses homens. A Bíblia vai dizer que foi Deus, porque não tem outra que possa encaminhar esses homens à caverna de Adulão. A caverna de Adulão não era, como já falei, não foi um lugar aprazível, não foi um lugar iluminado, não foi um lugar de 5 estrelas, não foi um lugar onde o service estava ali pronto para lhe servir. Foi um lugar de escuridão, de frieza, onde os bichos se proliferavam, mas era ali que Deus estava trabalhando na vida de Davi. E a história vai nos dizer que a família de Davi desce a Davi, e além da família também desce homens desgostosos, homens em aperto e homens endividados. Meus queridos, homens em aperto são aqueles sufocados, que não sabia mais o que fazer. Homens endividados é aqueles que fizeram suas contas e certamente não teve condições de arcar, de pagar suas dívidas. E ele ia ser escravo. E eles fugiram dessa situação porque já não aguentaria mais. E homens desgostosos, a Bíblia disse. Esses homens desgostosos eram aqueles homens amargurados de espírito, homens que perderam a esperança, homens que já não tinham mais confiança, homens que não viam o rei como uma solução para a vida dele, mas desceram a caverna de Adulão. Caverna de Adulão não era um lugar estratégico, era um lugar apenas de refúgio, porque caverna de Adulão era um conjunto de cavernas. Eu estou falando isso para que você não coloque a confiança na caverna de Adulão, porque Davi não estava ali porque estava confiando na localidade. Davi estava se refugiando porque estava aguardando na promessa de Deus. A Bíblia vai dizer que ele pega seu pai e sua mãe e sobe até o rei de Moabe e diz: olha, deixa meu pai e minha mãe guardada aí, porque até se saiba o que Deus há de fazer com a minha vida.
Eu entendo que o Senhor trabalha na liderança que é o teu coração. Tu é um guerreiro, tu é uma guerreira, tu tem vencido batalha, tu tem vencido luta, e tu agora está sendo perseguido por coisa que você não cometeu, mas é que Deus está permitindo para trabalhar dentro do teu coração e te fazer uma grande liderança. O que eu acho interessante é que quando esses homens descem a Davi agora não refuta esses homens dizendo: não quero vocês aqui, já baixa o meu problema, ninguém resolve o meu problema, e agora você ainda vem com problema para cima de mim. Não, Davi recebeu a todos. Oh, aleluia! Só Deus trabalhando no coração do homem. Aí você começa a imaginar, aí eu começo a imaginar que Davi tinha tudo para jogar tudo para o ar e dizer: já baixa o meu problema, agora tem um problema dos outros para resolver. Mas a Bíblia não vai dizer desta maneira. Homens em aperto, homens endividados, homens desgostosos, homens que perderam a esperança, estavam a ponto de se matar porque não sabia mais o que fazer. Mas Deus tinha Davi para consolar. Deus tinha colocado Davi na caverna de Adulão para poder trabalhar na vida daqueles homens, porque ninguém iria a Davi se tivesse bem da vida. Se tivesse bem com a vida, ninguém iria a Davi. Mas Davi era um grande líder. Davi era o amado do Senhor. E todos viam em Davi o seu refúgio. E enquanto muitos não procuravam Saul para a sua solução, mas ele sabia que Davi estava na caverna. Davi não estava no local bom. Davi não estava no local aprazível. Mas era o local de refúgio. Não é o local que te vai fazer um grande líder, mas é Deus que vai te colocar neste local aonde você está e vai trabalhar na tua vida. As coisas estão difíceis, a situação está apertando, você só vê problema de um lado, eu vou ver problema de um outro. Você se acha endividado, com pessoas reclamando ao seu lado, com pessoas desanimadas, com pessoas desgostosas, e você fica preocupado dizendo: e o meu problema quem vê? E o meu problema quem resolve? Mas a história vai nos dizer que Davi não estava ali à toa. Davi estava debaixo da promessa. Davi sabia que tinha sido ungido, não era à toa. Pode vir a ele homens endividados que ele vai ser líder. A Bíblia vai dizer que Davi se torna o grande líder dele. Saramanagash. Ei, Deus está forjando na tua vida uma grande liderança. O que você está passando não é à toa. Deus está trabalhando com você, com pessoas endividadas. Deus está trabalhando com você, com pessoas desgostosas. Por quê? Porque você vai ter ânimo para dar a essas pessoas. O que eu acho interessante e vejo a grandeza de Deus na vida de Davi é que ele agora esquece o seu problema. Tudo aquilo que era de problema na vida de Davi ele esquece. E não era pouco problema. Era um rei revoltado com um exército, a perseguição de apenas um homem. E ele perguntava: o que foi que eu fiz? E a Bíblia vai dizer que Davi teve várias oportunidades de matar Saul, mas ele disse: longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Sabe por quê? Porque ele tinha temor da palavra, porque ele confiava no Deus do céu. Ele descansava nas promessas. A Bíblia vai dizer na carta de Pedro, capítulo 5, do versículo de 1 a 6, que vai dizer assim: sujeitai-vos, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, porque Ele ao seu tempo vos exaltará, e lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É o Senhor que tem cuidado da tua vida, é o Senhor que está te guardando. Se você está na caverna de Adulão, é Deus quem te enviou para lá, e você pode dizer: o meu problema já basta, eu não vou resolver mais problema de ninguém. O Senhor te entregou pessoas na tua mão para que você pudesse trabalhar.
Através dessas pessoas, Deus vai lapidar teu caráter. Deus vai te fazer uma grande liderança. Tu foi ungido para isso. Tu és amado do Senhor. É preciso que eu entenda e que você entenda que não importa o lugar que estejamos, o que é importante é que possamos descansar em Deus. Quem descansa em Deus cuida do problema do outro. Quem descansa em Deus cuida dos aqueles que estão em aperto. Quem descansa em Deus dá conselho e dá palavra de ânimo aos desgostosos de espírito. E eu quero te dizer uma coisa mais: estes homens fracassados, que o reino não dava nada por ele, que Deus encaminhou ele para a caverna de Adulão, a Bíblia vai dizer que se tornaram os grandes guerreiros de Davi. O grande líder, ele vai forjar caráter, e através de ti Deus vai fazer maravilha na vida de outras pessoas. Tu vai ver pessoas guerreiras e tu vai lembrar, dizer: olha, aquele que estava endividado, aquele que estava desanimado, que não queria mais servir a Jesus, ele agora está de pé, ganhando alma. Ele agora está fazendo a obra. Ele agora ninguém para, porque fracassado já passou. Ele foi lapidado por Deus aonde ele não queria ser lapidado, mas Deus usa Davi para ser chefe dele. E sabe quem é o Davi que eu estou falando? É Senhor Jesus Cristo. Porque o Davi ali representava o Senhor Jesus Cristo, que aceita e recebe todos amargurados, que recebe todos aqueles endividados, que recebe todos aqueles que estão desgostosos de espírito, sem esperança, sem paz, sem Deus e sem segurança para a eternidade. Aí o evangelista Mateus vai escrever no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, dizendo que o Senhor Jesus menciona: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu preciso aprender com Jesus. Você precisa aprender com Jesus. Nós precisamos fazer como Davi. Não vamos enlouquecer por causa deste mundo, mas vamos descansar na promessa, porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa vai cumprir, e tu não vai morrer na caverna de Adulão. Saul vai te perseguir por onde for, mas Deus está forjando, é o líder, viu? É tempo, só basta uma questão de tempo. Deus está trabalhando na tua vida e vai te levantar como um grande líder. Muitos vão a você necessitados, desgostosos, em aperto, e a tua própria família vai dizer também a você: na tua família hoje não dá nada por você, não te considera, não te respeita. Não se preocupa não, porque no tempo certo Deus vai te exaltar, Deus vai te fazer chefe dele, porque a graça de Deus está sobre a tua vida. Não é a caverna de Adulão que vai te fazer alguma coisa, mas é a tua confiança em Deus. A caverna de Adulão, onde você está, não é confortável, mas o teu conforto é Deus. A caverna de Adulão, onde você está, é escura, mas a tua luz é Deus. A caverna de Adulão, onde você está, não está te dando a comodidade que você precisa, mas está te dando a segurança que você necessita. O Senhor está trabalhando na tua vida. Descansa em Deus. Descansa na promessa do Senhor. E não rejeite aqueles que vêm até você. Você é um grande líder que o Senhor tem levantado nessa terra. Então abençoa aqueles que estão amargurados, aqueles que estão em aperto, aqueles que estão desgostosos, porque quando ele vem até você, é Deus dizendo que você é amado dele e foi levantado para ser grande líder. Em nome de Jesus. Amém.